e eu queria conversar um pouquinho com vocês, voltando esse tema para a área de saúde integrativa, né? Então, me apresentando, eu sou Érico, eu sou médico, sou matemático, sou advogado, sou doutor em engenharia de produção, doutor em ciências cardiovasculares, mestre em telemedicina, em engenharia eletrônica, e atualmente coordeno a transformação digital no Instituto Nacional de Cardiologia. Sou professor da pós-graduação em ciências cardiovasculares na Universidade Federal Fluminense e coordeno um grupo de trabalho em inteligência artificial em saúde aqui na universidade. Bom, como eu disse, meu conflito de interesse é só o grande prazer de falar desse tema, na verdade. Eu queria começar trazendo algumas reflexões, reflexões que são importantes hoje na medida em que a gente avança com esse tema, inteligência artificial. A primeira delas é lembrar de Arthur C. Clarke, que dizia pra gente que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. O George Pivot, o estatístico, dizia já no século passado que todos os modelos estão errados, mas alguns deles são muito úteis. E o Papa Francisco costumava dizer, antes de nos deixar, que quando a gente fala de mundo digital, esse ambiente digital não é um ambiente de fios, de conexões, de computadores, é um ambiente de pessoas, tá? Então, nesse mente, eu queria que vocês levassem essas reflexões aqui ao longo da nossa apresentação. Eu queria trazer duas definições que eu acho que são fundamentais para a gente discutir o que a gente vai falar aqui hoje. Então, são definições que não são minhas, são da própria Organização Mundial de Saúde, e a primeira é a de medicina complementar, falando de práticas adicionais a um cuidado de saúde que não fazem parte de uma medicina convencional de um país. E ela, quando a gente fala da medicina complementar baseada em evidência, ela tem potencial para apoiar a chamada medicina convencional de uma maneira mais abrangente e, obviamente, levando a melhorias, a incrementos tanto na saúde quanto no bem-estar das pessoas. Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala de uma abordagem interdisciplinar que que é baseada em evidências, tanto para a saúde quanto para o bem-estar, e que vai utilizar uma combinação de conhecimentos, de habilidades e práticas biomédicas tradicionais e de medicina complementar. Tá? Então, isso é importante para a gente ter em mente. Falando especificamente da inteligência artificial, tem que falar das origens da inteligência artificial. Inteligência artificial não é novo, em que pese cada vez isso esteja cada vez mais próximo do nosso dia a dia, essa coisa tão entranhada. O termo inteligência artificial é de 1956, numa conferência na cidade de Dartmouth. E um ano antes, em 55, eles fizeram o planejamento. E em 56 eles falaram que seria muito interessante esse grupo de notáveis da IBM, o Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação. Seria muito interessante ter máquinas que fossem capazes de resolver problemas que são, ou tarefas, melhor dizendo, que são eminentemente realizadas por seres humanos, tá certo? Então essa é a ideia que vem desde essa conferência na cidade de Dartmouth. Bom, quando eu falo de inteligência artificial, quando eu venho trazer uma definição, eu gosto de trazer muito essa imagem do Harry Potter, do Lord Voldemort, aquele que você não pode pronunciar o nome, que nos filmes, é sempre substituído o nome dele por alguma outra coisa, Quem nós sabemos, Lorde das Trevas e por aí vai. Com a inteligência artificial aparece algo parecido. É importante que a gente tenha em mente, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de modelo matemático computacional. A gente está falando de matemática e está falando de computação. Matemática é essa que no Brasil nós temos grandes desafios para transpor, Mas uma definição que a gente colocou, inclusive, na diretriz, no nosso trabalho na diretriz de telemedicina em 2019, é justamente essa. Que a inteligência artificial é canais que são capazes de desenvolver algoritmos que, em última análise, emulam tarefas eminentemente humanas. Então, escrever um texto é uma tarefa humana. Na medida que eu tenho o Grok, o ChatGPT ou o Gemini escrevendo isso para mim, eu tenho inteligência artificial, eu tenho uma tarefa humana que agora quem está fazendo é esta máquina, que está emulando esta tarefa, está realizando isso. Bom, o que talvez precisa ficar claro é o que muda
nesse jogo que começa lá em 1956, ou um pouquinho antes, em 1950, com Alan Turing, o que acontece de diferente para que hoje esteja cada vez mais entranhada no nosso dia a dia essa inteligência artificial? E eu trago aqui um conjunto de fomentadores, né? O primeiro deles é uma contribuição da neurociência. A neurociência, ela é fundamental. Inclusive, quando a gente está falando de saúde integrativa, de medicina integrativa, a neurociência tem um papel muito importante e também tem um papel no desenvolvimento dos modelos matemáticos, na inteligência artificial, como vocês veem nesses trabalhos aqui. O primeiro modelo de inteligência artificial, chamado Percept, é de 1958. Em 1943, alguns anos antes, nós já discutimos esse entendimento mais matemático do sistema nervoso central, né? É claro que esse primeiro modelo ele é limitado, é um modelo que está trabalhando com um neurônio apenas, né? E obviamente em 1969 a gente já percebe essas limitações, trabalho do Lister aqui. E a gente vai ter o que chama de inverno das redes neurais, né? Um modelo bem famoso de inteligência artificial. Até que em 1986, 87, o grupo do Prêmio Nobel de Física, o Jeffrey Hinton, descobre um método, uma maneira de trabalhar com modelos maiores de inteligência artificial por meio da atualização de textos, né, que é chamado de backprogramming. Um outro fomentador é a indústria de videogames, né? Observe ao longo do tempo a evolução dos videogames. Aqui a gente tem no canto superior à sua direita, você tem o Pitfall 1982, o Super Mario 1990 e em 1900, agora 2013 na verdade, você tem o GTA. Observe a evolução da água de cada um desses jogos. Jogos que saíram de uma complexidade, uma baixa complexidade, para uma elevada complexidade, na medida em que modelos matemáticos sofisticados puderam ser resolvidos com o advento das chamadas placas gráficas, que em última análise fazem um processamento paralelo das várias continhas envolvidas, né, para fazer esse tipo de modelagem complexa, esse tipo de jogo, né? Então, à medida que a inteligência artificial vai demandando modelos mais sofisticados, a gente precisa ter hardware para levar isso adiante. E as unidades de processamento gráfico, as chamadas GPUs, usadas na indústria de videogames, foram o grande divisor de águas. Foram e são o grande divisor de águas. Tá? Bom, e a terceira coisa quando a gente fala de inteligência artificial, no âmbito da saúde integrativa, é o ambiente de dados, né? Que a gente chama hoje de Big Data. A gente gera muito dado. A gente parado aqui está gerando dados, o nosso celular, né, milhões de informações sendo geradas por segundo. Né? E quando a gente fala de saúde, não é diferente. Né? A gente tem informações do nosso paciente diversas, né? São muitas informações. E a gente precisa ter processamento e uma compreensão dessas informações para transformar isso em conhecimento que a gente possa se apropriar lá na ponta. Tá? Bom, eu falei um pouquinho do Alan Turing, só sedimentando aqui, em 1950 o Alan Turing propõe um teste. É um teste interessante quando a gente faz discussões no âmbito da inteligência artificial, que essas máquinas podem pensar, né? Mas a máquina pode pensar, né? A máquina pode responder aí como um psicólogo, né? E dar informações como se o psicólogo fosse, e ele propõe um teste, um chamado teste de Turing. E a partir daí, essa discussão, esse debate sobre se as máquinas pensam ou não pensam, é um debate sofisticado que permanece até hoje. Tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, pessoal, são várias áreas. Tá? Tem a área de processamento de linguagem natural, que é onde está lá o Grok, o ChatGPT, o Gemini. Tem uma área de representação do conhecimento, de raciocínio automatizado, e tem uma área que a gente vai focar um pouquinho aqui, que é chamada de aprendizado de máquina. Aprender através de padrões, através do passado. Eu tentar, por exemplo, fazer predições do futuro, fazer agrupamento, clusters e por aí vai.
se pensava apenas na ginecologia, né? A gente está falando da endometriose, né? Uma doença importante que acomete 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva e cujo um dos principais sintomas, o marco da doença é a dor. Endometriose, a mulher com endometriose, ela reclama e ela sofre muito com as dores que possui. Ou pode ser dor abdominal, dor ao evacuar, dor durante a relação sexual, a chamada dispareunia, e por aí vai, tá? Acontece hoje que essa doença, a gente tem um pensamento, é uma doença que nos traz a ideia de pensamento complexo. A gente sabe que a endometriose é ligada à inflamação, com suscetibilidade genética, com estresse oxidativo, com angiogênese. A gente sabe, portanto, que a endometriose está associada ao aumento do risco cardiovascular. Por outro lado, a endometriose, até por conta dos triggers de dor que são acionados, está associado também à depressão, à ansiedade, redução de qualidade de vida. Observa, olha aqui uma doença que no passado a gente tinha um pensamento mais simples, apenas com a ginecologia, a gente tem agora um pensamento que é o cerne da medicina integrativa. Essa interdisciplinaridade, esses vários profissionais que trabalham em conjunto, para que a gente possa abordar um problema complexo. Então, note, quando a gente fala de inteligência artificial no contexto da saúde integrativa, da medicina integrativa, da saúde integrativa que é mais amplo, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que pensar de uma maneira sistêmica, conectada com múltiplos profissionais. E observa aqui, eu trago para vocês um trabalho que usa um modelo de aprendizado de máquina supervisionado. Para quê? Para predizer se aquela mulher tem ou não endometriose. E aí você fala assim, mas por que faríamos isso? Por um motivo muito simples. Hoje, na nossa prática clínica, é comum encontrarmos mulheres que demoram até 7 anos para fazer um diagnóstico de endometriose. E aí, que tal se nós tivéssemos ferramentas que pudessem identificar essas doenças precocemente? Principalmente quando a gente fala de uma endometriose, às vezes, num lugar que não é tão comum, uma endometriose torácica, por exemplo. A gente vai pensar em várias outras coisas antes de pensar em endometriose, vai pensar em FAR e em outras coisas que fazem diagnóstico diferencial. E aqui um modelo que pega informações clínicas da história, demográficas, idade, o tipo que aquela mulher sente, se ela falta ou não o trabalho, que tipo de medicações que ela vem usando. A gente entrega isso, essas informações, esses inputs, essas entradas para o modelo, e a gente tem a possibilidade de o modelo nos trazer ali um retorno, que é dizer para a gente, olha, esta mulher, ela tem uma alta probabilidade de estar com endometriose. Investiga. Uma vez que você investigar, você precisa ter, para esse processo investigatório, toda uma cadeia multiprofissional para cuidar dessa mulher. Então a gente sai de um modelo onde era muito centrado no médico, uma saúde muito centrada no médico. O médico é importante, mas todos os atores da cadeia são importantes. E nessa cadeia de saúde inclui inclusive os profissionais que não são de saúde. Como um exemplo, um cientista da computação, um cientista de dados, engenheiros e por aí vai. Pessoas que tradicionalmente não eram incorporadas à saúde, mas que integram. Porque quando a gente está falando de cuidado, o cuidado precisa ser feito de maneira integral, tá certo? Bom, aqui um trabalho nosso, trabalho meu aqui de 2020, que era um trabalho para screening usando inteligência artificial, aprendizado de máquina supervisionado. A gente dizia para o modelo quem não tem depressão e pedia para o modelo aprender. E o modelo retornava para a gente pessoas com grande probabilidade de ter depressão. A partir de dados simples, de dados que a gente vê no dia a dia, qualidade, nível educacional, renda, se usa ou não álcool, uso de drogas, epidemia, pressão alta, diabetes e problema de atividade física. Então a gente consegue fazer isso. Agora a pergunta que vem é que após um modelo com resultados interessantes, com uma acurácia de 77%, uma área embaixo da curva de 0,74, de um total possível de 1, a questão que me faz é o seguinte, Érico, tudo bem, você tem aí um modelo de depressão, da previsão de depressão, e a pergunta é, no âmbito da saúde integrativa, o que a gente pode dizer? A pergunta é simples, como é que a gente faz para gerar esses modelos de inteligência artificial colocados na ponta, gerarem valor? De nada
não adianta eu ter um modelo de IA capaz de diagnosticar depressão, se eu sei que 50% hoje das pessoas que têm depressão não são diagnosticadas e das que são apenas, sei lá, 20% tratam. A gente precisa aumentar o acesso ao tratamento. Eu preciso ter uma equipe multiprofissional, uma retaguarda ali, não é só fazer diagnóstico. Eu preciso de psicólogo, terapeuta ocupacional, paciente idoso, uns testes profissionais, fisioterapia, se ele tiver alguma outra comorbidade que se faça necessária, gestão, de nada adianta. Só o diagnóstico, a inteligência artificial sozinha não consegue resolver determinados problemas. E a questão é qual é o custo, qual é a custo-efetividade disso? E acima de tudo, como é que eu invisto também em prevenção? Não adianta ter só modelos voltados para a ação depois que a condição se estabelece, mas o que acontece antes, né, do ponto de vista preventivo? Isso também é fundamental. Então, quando a gente fala de saúde integrativa, medicina integrativa, quando a gente fala desse tema inteligência artificial, a gente tem que pensar na geração de valor. Como é que eu coloco isso lá na ponta? Isso faz a diferença para o nosso paciente. Afinal, na área de saúde, a razão de existência do profissional de saúde é única, são os pacientes. A gente está pelos pacientes, às vezes as pessoas esquecem isso e querem fazer uma saúde voltada para terceiros. A saúde é para os pacientes, eles é que demandam. E a gente precisa ter isso em mente, gerar valor para toda a cadeia de modo a beneficiar o paciente. Tá? E obviamente gerar valor envolve pensar se um determinado exame é apropriado, se uma determinada conduta é apropriada, se não tem desperdício, qual é o custo disso, qual é a efetividade, qual é o número de serviços que você consegue manter, qual é a qualidade e por aí vai. Tá? Bom, aqui falando de aprendizado não supervisionado, olha que interessante. O modelo para dengue, eu tenho aqui identificação de grupos que são mais vulneráveis quando tem dengue. Esse pessoal aqui que está no cluster 4 tem alta probabilidade de ter dengue severo. Então eles pegaram os dados, não passaram rótulo nenhum relacionado a cada amostra, por isso um aprendizado não supervisionado, e a partir daí eu tenho 4 agrupamentos. E eu percebo que uma amostra que cai no agrupamento 4, ela tem mais chance de ter dengue grave. E aí, de novo, falando de saúde integrativa, o que se faz com essa informação? Cadê minha retaguarda? Cadê minha equipe multiprofissional? Cadê minha questão de prevenção para poder investir? Eu tenho que trabalhar tudo isso, tá? Quando a gente estiver falando do uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, por ela mesma, ela não pode, inócua, ela não pode ser um fim em si mesmo. Tá? Bom, aqui um outro trabalho também muito interessante, onde os modelos de inteligência artificial eles têm capacidades muito interessantes. Inclusive aqui para dizer se uma pessoa vai ter ou não uma parada cardíaca no hospital. Eu sei o que fazer quando a pessoa para, mas imagina agora quando um modelo está dizendo que vai parar, e ela para com uma alta probabilidade. Então é um ambiente novo que a gente precisa acoplar aos nossos racionais, precisa pensar em ter um pensamento complexo, ter uma visão crítica, multiprofissional, como eu já venho falando ao longo dessa apresentação. Deixa eu falar um pouco aqui especificamente da medicina integrativa voltada para sobreviventes e pacientes sobreviventes de câncer de mama, por exemplo. Então a gente tem alguns sintomas, fadiga, dor, fogacho, ansiedade, etc. E olha que interessante esse trabalho recente agora, 2025-26, traz para a gente evidências. Então, exercício, reduz a fadiga, mindfulness, reduz fadiga, coisas que a gente já vem sabendo para várias outras condições e que a gente vai entendendo que tem um papel nas mais diversas condições. Então, a yoga, a fadiga, o vigor, o tai chi, o ginseng, tem algumas coisas que você vai tomar cuidado, a acupuntura teve os resultados inconsistentes, mas não quer dizer que invalida a ferramenta. Mas quando a gente está falando de medicina baseada em evidência, a ideia é precisamos de mais evidência. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo evidências, algumas mais robustas, outras menos. Não tem problema. Mas aqui você vai vendo, o nível de evidência do mindfulness em verdinho, a yoga aqui, uma TCC para distúrbios do sono. Ou seja, para cada condição, você vai ver a melatonina, um distúrbio do sono. A gente vai considerar em casos refratários em relação ao nível de evidência que a gente tem. E a inteligência artificial pode ajudar isso nesse contexto
Também, tá? Mas o que é importante? A gente levar desses slides. Não é o que fazer e quando. É a importância da gente ter as evidências. Ah, mas eu não tenho ainda. Eu vou construir, eu vou estudar, eu vou fazer um teste, eu vou fazer um projeto de pesquisa. É assim que as evidências são construídas. O que não pode? Ah, eu simplesmente da minha cabeça vou fazer isso porque eu quero. Porque quando dá certo, ok, mas quando não dá, a gente gera malefício para o paciente. Então é importante a gente ter uma grande rede integrada de pesquisa, onde a gente analisa cada uma das possibilidades de intervenção para quem e em que condição. Uma acupuntura, por exemplo, tem várias indicações. E talvez em uma indicação de fogacho talvez não seja tão indicada, tudo bem, mas ela tem outras indicações. A questão é em que, quando e por quê e de maneira com evidência. Tá? Então hoje os modelos de inteligência artificial nos ajudam inclusive a sistematizar isso, a fazer slides bonitinhos como esse e por aí vai. No âmbito dessa saúde integrativa, eu quero falar para vocês uma coisa que é muito, muito importante, que é a possibilidade da gente captar esses dados de múltiplas fontes. Aqui meu querido Roberto Botelho tem o Apple Watch, e a partir do Apple Watch a gente capta informações que a gente vê no eletrocardiograma. E ele queria avaliar se esse eletrocardiograma era capaz de detectar um infarto. Imaginem vocês que desenvolveu uma ferramenta nesse projeto, visando construir evidências, e eles conseguiram essa ferramenta. Uma ferramenta que pega o eletrocardiograma do relógio do paciente e fala, olha, probabilidade de infarto 69%. Esse paciente vai correndo para a emergência, recebe, faz os exames necessários, recebe a intervenção e aqui, ó, ele vai para o cateterismo, quando vocês olham aqui, não passa fluxo, é de fato um infarto. E aí a gente tem a possibilidade de colocar estente e restabelecer o fluxo. Em outro caso, 82% de chance de infarto, que foi aqui, ó, você está vendo aqui, ó, esse estreitamento aqui, que a gente chama de estenose, que foi revertido após a colocação de stent. Olha que coisa legal, pessoal. Possibilidades que dá para fazer. Agora, note, aqui é a mesma coisa, aqui é pós a intervenção, mas o que é mais importante aqui? É o relógio? Não, é o conjunto. É um relógio que foi desenvolvido por uma equipe multiprofissional e quando esse relógio é acionado, eu tenho desde uma equipe de saúde que já está bem treinada para receber, médico, enfermagem, todo mundo aposta no grupo de hemodinâmica, desde o transporte desse paciente que precisa ser rápido, porque tem a músculo cardíaco. Olha como é importante a gente ter uma saúde interativa. Esse paciente depois precisa ser acompanhado com um psicólogo, porque costuma postar infarto tem uma relação com depressão, por exemplo. Então olha a importância da gente falar dessa saúde integrada multiprofissional, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial e medicina integrativa, a gente precisa entender que lá tem um pilar que é indissociável do que a gente faz na nossa prática, que é o pilar ético. Ético não é acessório quando eu falo de inteligência artificial. Ela agrega valor do ponto de vista metodológico, de segurança, respeito e por aí vai, tá? Aqui um exemplo que eu gosto muito, no exame de imagem. Eu tenho um exame de imagem. O paciente está aqui, recebe esse exame, recebe material radioativo e faz um exame belíssimo de cintilografia como esse aqui. E aí eu posso quantificar um volume de um tumor, um tamanho de um órgão e por aí. E aí nessa ideia de geração de valor, olha que interessante, eles resolveram fazer o que a gente chama de denoise. É denoise. Eu parto de entregar para o paciente menos radiofármaco, vou ter uma imagem com ruído, uma imagem que não é boa, mas aí eu uso o modelo de inteligência artificial para transformar essa imagem numa imagem que o profissional de saúde consiga trabalhar. E qual é a consequência? É mais exames, aumenta a produtividade, é menos dose de radiação, é um conjunto maior de treinamento para os modelos de aprendizagem de máquina, é um tempo de variação mais curto, é menor exposição ao paciente, é maior segurança para o paciente e para a equipe. Olha os benefícios que se tem de gerar valor na cadeia de saúde usando IA. E aí, assim, quando eu estou falando só coisas bacanas, eu tenho que trazer os desafios, né? E a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: a inteligência artificial vai me substituir? Eu costumo dizer que quem corre é o cavalo, a gente publicou isso.
Você precisa ser o jockey. A inteligência artificial é mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade, mas você precisa conduzir isso de maneira ética, de maneira adequada no seu jockey. E quais são os desafios dessa inteligência artificial? Publicamos. A primeira delas é o mau uso. Então, quando você fala de saúde integrativa, tem que lembrar que o uso bom é para o paciente, beneficiar o paciente. Aqui o exemplo que eu gosto de dar sempre, esse trabalho de 2018, onde o modelo de inteligência artificial foi usado para detectar a orientação sexual de uma pessoa. Aí você pode falar, mas por que alguém faria isso? Bom, essa é uma pergunta importante. A segunda é, o que fazer quando o algoritmo acerta 91%? Tem 91% de acurácia? Essa é a segunda pergunta. Então, mau uso é um tema fundamental quando a gente está discutindo inteligência artificial na saúde integrativa. Tem que, de fato, promover uma saúde integrativa. O uso tem que ser bom. O segundo é que eu preciso conhecer essa inteligência artificial, melhorar a minha literacia, meu conhecimento sobre o tema. Então, o pessoal me chama muito, vamos dar um curso aqui de inteligência artificial. Claro, é um prazer. Mas é preciso que as pessoas melhorem o conhecimento sobre o tema. Segundo, o treinamento dos dados. Precisa ser dados bons, dados de qualidade, dados que a gente chama de saudável. Eu preciso ter segurança desses dados. E eu preciso lembrar que o meu cuidado é baseado em dados, dado para gerar evidência. É o que eu venho falando aqui com vocês. E tem que lembrar que os modelos também podem errar, porque eu vou ter que trabalhar com esses erros. E às vezes falamos para o paciente, olha, a ferramenta ela tem uma acurácia de 80% a 90%, não é 100%, ela pode errar. E, obviamente, tem limitações. Isso é importante, isso precisa ficar claro. O paciente acima termos de consentimento do uso de inteligência artificial. Existe um provérbio africano que eu gosto muito que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com muitos. O grande diferencial na inteligência artificial é a colaboração. Você tem várias pessoas com múltiplas expertises que podem colaborar em conjunto, produzir resultados bacanas, como a gente vem dizendo para o nosso paciente. Tá? Bom, inteligência artificial é uma realidade, não é, eu vou me esconder, eu não quero aqui. Exemplos de práticas: China ensinando inteligência artificial nas escolas. Alunos, crianças já tendo contato com as bases de inteligência artificial, modelo, matemática, etc. É preciso. Aqui no Rio de Janeiro a gente criou o primeiro curso, né, de inteligência artificial para a graduação. Né, e agora ele está funcionando aí em outras modalidades, foram vários professores, aqui vocês estão vendo 4. Então isso é um diferencial. Precisamos estudar mais o tema. E aí, já me aproximando do final, eu tenho a ideia de que a inteligência artificial generativa, né, que vocês já estão acostumados aí quando vem esses modelos, né, o ChatGPT, o Gemini, o Grok, outros, né, modelos de linguagem. Aqui está uma definição, mas o ponto para mim é passar para vocês um racional muito bem feito por conta da Unesco. Eu gosto muito desse quadrinho aqui da Unesco. Eu acho que ele ilustra o que a gente deve ter em conta quando a gente discute inteligência artificial generativa. A primeira delas é, quando você estiver fazendo qualquer prompt, né, é importante você perceber se o resultado ele tem que ser verdadeiro ou não. Porque se eu perguntar se o Grêmio é melhor que o Inter Internacional, ou se é o Inter que é melhor do que o Grêmio, e essa resposta você não tem nenhuma preocupação com a qualidade, se isso é verdade ou não, você pode usar tranquilamente. Você está simplesmente tendo uso recreativo, você não está muito preocupado com a resposta. Agora, na nossa área, na área de saúde, o output, a saída, importa. Então é preciso que, além do prompt, eu me pergunto com a saída. Eu tenho que ter capacidade, expertise para avaliar o que sai. Então, se alguém faz uma pergunta sobre saúde integrativa, eu preciso ser capaz de verificar se aquela saída é correta, de analisar aquela saída com seus vieses. Isso é importante. E uma vez que eu tenho expertise, a crítica para analisar as saídas desses modelos de linguagem, eu tenho que ser capaz de assumir responsabilidade.
Quando alguém faz uma petição e coloca lá de maneira crítica jurisprudências que não existem, não é culpa da ferramenta, é culpa do usuário. O usuário tem responsabilidade. Todos esses modelos são tidos como modelos de linguagem e que a responsabilidade é do usuário. Então, tu é o responsável se o ChatGPT falou uma coisa para fazer com o paciente e você fez. É você, somos nós. Então, você é responsável, você tem que ter a crítica em relação ao que sai. Ninguém está falando para não usar. Estamos falando para usar de maneira crítica e assumindo a responsabilidade pelo seu uso. Isso é que é fundamental. Tá? Eu quero dar um exemplo aqui muito importante para vocês verem a questão da responsabilidade. Isso aqui é um caso clínico de um paciente que tem febre, dor de cabeça, quer beber muita água, está com muita sede. E ele tem essa mancha aqui atrás das costas, chamada de bullseye, né? Esse olho de boi aqui nas costas. E aí você vai lá e fala, eu quero saber, ChatGPT, o que pode ser isso? E aí o ChatGPT faz aí um monte de respostas. Fala várias, falou 10. A 10ª ele chamou de condição rara, chamada doença de tiro fixo. Pergunto a vocês, não precisa ser nem na área de saúde, você já ouviu falar dessa doença de tiro fixo? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, quando fala tiro fixo, eu olho e não sei fica. Então, note você que a gente tem aqui um caso de uma alucinação. Um erro, que na inteligência artificial o nome é bonitinho, né? Alucinação, mas a realidade é dura. É um erro grosseiro, que pode acontecer quando a gente usa essas ferramentas. Em que pese, aqui nesse caso, ele acertou qual era o diagnóstico, a doença transmitida pelo carrapato, chamada doença de Lyme. Inclusive falou que essa era a mais provável. Mas note, falou uma bobagem aqui também. Então é importante que a gente tenha responsabilidade e crítica. Essas ferramentas podem errar, mas você, como entendeu que quem corre é o cavalo, a gente precisa ser jockey, você como jockey vai identificar isso aqui e vai separar o que de fato é interessante para o paciente e o que não é, né? É importante lembrar também que muita gente tem escrito textos com inteligência artificial generativa e não tem crítica sobre o que é escrito. Eu só queria dizer que essas ferramentas, por conta, elas podem cometer plágio, né? E o plágio é crime, diz lá no artigo 84 do Código Penal. Você está violando o direito do autor quando você diz que é seu algo que você escreveu que não lhe pertence. E essas ferramentas podem fazer isso. E isto é violar o direito do autor. Ah, mas eu não sabia. A própria lei diz para você que ninguém pode se excusar de cumprir a lei, dar uma desculpa que não vai cumprir a lei, dizendo que não a conhece. Tá? Isso é importante. É importante a gente lembrar que a inteligência artificial é muito importante, muito bacana, tem muita coisa legal. Mas esses desafios que eu estou trazendo aqui para vocês são fundamentais e a gente precisa tê-los em mente. Tá? Bom, aqui já me aproximando do final, falando um pouco do que a gente já tem hoje, né? A possibilidade de você criar aqui um gêmeo digital, de você criar ferramentas que interagem com você. Aqui o meu querido Fausto e do lado o Faustinho, né? Que é uma inteligência artificial que responde perguntas da plateia. Isso aqui foi feito, está disponível aí na internet. Isso já são realidades hoje. Mas essas ferramentas precisam ser compreendidas de forma crítica, como eu venho falando a todos aqui, tá? Bom, é importante lembrar que tudo que a gente está discutindo aqui é a ponta do iceberg. Nós vamos ter em breve, podem anotar aí o que eu estou falando, uma nova revolução por conta do advento da computação quântica. A gente já tem grandes avanços nessa área, o meio é um exemplo, então a gente sabe que a gente vai caminhar para lá. A tendência é ter modelos de inteligência artificial ainda mais rápidos, conseguir resolver problemas que hoje a gente ainda não resolve, mesmo com o IA, tá certo? Então a computação quântica está vindo aí. Preparem-se que temos mais evolução adiante, tá? Não acabou. Ainda do ponto de vista crítico dessas ferramentas, eu gosto de trazer algumas coisas, tá? A primeira é você acreditar, que o Nicolas chama de promessas que não se sustentam. Pessoas que acham que porque escreveram um texto com inteligência artificial, tudo que
que a inteligência artificial fala está correto, que ela é verdadeiramente um oráculo. Não é. E se você usar determinadas informações incorretas, né, para tomar a conduta com o seu paciente, possivelmente isso vai levar a problema. Tá? É importante lembrar que você não pode abdicar de pensar. Você continua sendo uma pessoa que integra uma saúde interativa. E se a saúde é integrativa, a tua capacidade de pensar tem que estar preservada. Não terceirize a sua capacidade de pensar, raciocine. As ferramentas te ajudam. O que me preocupa é o uso acrítico da ferramenta. Inclusive, com esse uso acrítico já tem demonstrações de declínio cognitivo de pessoas que estão abdicando de pensar, porque tudo a máquina faz, é só apertar o botão. Toma cuidado, tá? Não tem um dia que eu não pegue uma alucinação usando modelos de IA, e nem por isso eu deixo de usar, tá? O que é importante é que eu identifique. Isso é fundamental, tá? E aí, a gente finalizar esse bate-papo, abrir para perguntas, a gente conversar com a calma, eu trago um conceito nosso, um conceito que a gente publicou, um outro tipo de inteligência artificial, tá? É chamada inteligência artificial percolativa. Uma inteligência artificial um pouquinho diferente. Em vez de estar preocupada com o presente, estão preocupados com o futuro. Deixa eu mostrar para vocês aqui à sua direita, vocês estão vendo essa imagem de uma empresa chamada Artisan. Essa empresa tem um lema. O lema dela é pare de contratar seres humanos. Tá? Nem precisa dizer que com uma propaganda dessa, essa empresa começou a vender muito, ser muito demandada, né? Então a empresa, nossa, que empresa bacana, não contrata mais ser humano, é tudo automatizado, é digital. Essa não é a visão que eu tenho, pessoal. A visão que eu tenho é uma visão que a gente chama que o ser humano está no lucro. Human in the loop. O ser humano participa ali, supervisionando, entendendo o processo, discutindo. Não é uma terceirização completa. Existem muitas coisas que as máquinas poderão fazer, tarefas repetitivas, eu não vejo problema. O problema, como eu já disse, é abdicar da capacidade de pensar. Seres humanos continuam sendo muito importantes, principalmente quando a gente fala de uma saúde integrativa. Quando você está triste, chateado, com um problema grave de saúde, eu confesso que eu prefiro ouvir uma pessoa empática, um médico, uma voz, um profissional de saúde, não precisa ser médico, um psicólogo. Eu preciso ouvir esse profissional de saúde empático, cuidando de mim de maneira responsável, baseado nas evidências, do que ouvir uma máquina falando coisas impessoais, que foi programada para isso, mas não sente, ou não viveu, ou não tem noção prática daquilo que eu de fato estou sentindo. Porque quando eu falo alguma coisa, é diferente de eu viver, de eu ter aquela realidade, de eu passar por isso, é diferente. Esse sentimento humano não é o mesmo. Nem por isso eu estou dizendo que a inteligência artificial não tem um papel. Mas nós temos um papel. Vamos tirar a burocracia com a inteligência artificial, vamos reduzir? Vamos. Mas vamos deixar o profissional de saúde atuar naquilo que ele é bom. No cuidado, na escuta, na escutativa, no diferencial para cada um dos nossos pacientes. Aquele paciente que ouve aquela palavra amiga, você já deve ter passado por isso, às vezes ele está com um problema e às vezes a conduta que o profissional de saúde tem com ele é uma conduta tão bacana que ele já recebe ali no primeiro momento um alívio. É desse tipo de coisa que a gente está falando. Então, quando eu falo de inteligência artificial, eu penso no ser humano no luto, ser humano participando do processo muito ativamente. Independentemente de qual vai ser essa participação, mas ele vai participar. Ele é importante. A inteligência artificial precisa agir, a gente precisa trazer uma inteligência artificial ética, precisa o ser humano participar, eu preciso analisar se tem vieses, se tem problemas com o que está sendo implementado. São várias coisas que vão demandar o profissional. Eu costumo dar um exemplo simples. Antigamente eu lavava, aliás, esse exemplo
é meu, professor Alexandre Monteiro, foi a primeira que eu ouvi falando isso. Eu gosto desse exemplo. Eu lavava minhas roupas no passado na mão, esfregava, etc. E daqui a pouco uma máquina de lavar, que automatizou uma boa parte do processo. Mas a seleção da roupa, se vai misturar determinada roupa, quando vai lavar, se vai lavar, por que vai lavar, é minha. Agora, óbvio que eu tive uma redução daquele trabalho braçal lá atrás, com certeza. A inteligência artificial vai contribuir muito nesse sentido. O que não pode é o ser humano abrir mão da sua humanidade por conta da inteligência artificial. E aí eu chego para vocês no conceito de inteligência artificial percolativa. Aqui vocês estão vendo à sua esquerda um coador de café e uma xícara. Dentro desse coador de café tem grãos de café. E na sua mão, água para passar naquele coador de café, passar por aqueles grãos, para aquela água se tornar café. E quando a gente fala da inteligência artificial percolativa, essa é a primeira ideia. Eu estou pensando no futuro. Estou pensando que essa água que eu vou colocar aqui nesse coador, ela vai percolar cada um desses grãos e chegar até lá embaixo e produzir um café de qualidade. Vai produzir um café que não é raro, vai produzir café de fato, que eu vou botar uma quantidade adequada de água, vai ter mudança, vai gerar valor. Então, o que é a inteligência artificial percolativa? É aquela que está preocupada com o futuro, onde eu vou usar essa inteligência artificial hoje, de forma que quando eu olho para o futuro, eu saio do estágio onde eu observo o que está acontecendo hoje em 2025, vou lá na frente, olho para trás e falo, caramba, que bom. Eu usei a inteligência artificial de uma maneira ética, de uma maneira adequada, e de tal forma que hoje eu olho para trás e eu realmente aumentei a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. É isso que a gente preocupa quando a gente fala de uma inteligência artificial percolativa. E deve ser esse pensamento que você tem em mente quando qualquer ferramenta você for oferecer para o seu paciente. Porque você vai olhar e falar, olha, eu estou te oferecendo isso hoje, porque lá na frente a qualidade, o impacto que isso vai ter na tua vida, na tua qualidade de vida, vai ser significativo. E aí tem a metáfora do Doutor Estranho, né? Doutor Estranho, personagem dos Vingadores, né? Filme famosíssimo da Marvel. E ele fala, eu estive no tempo para ver, voltei no tempo para ver futuros alternativos e possibilidades de desfechos em relação a um determinado conflito. Então, na verdade, ele não voltou no tempo, né? Ele foi para o futuro, né? Foi para o futuro para ver, né, se é possível, todos os desfechos possíveis desse conflito que a gente está vivendo como agora. Como vários problemas que são gerados pela própria inteligência artificial. E ele é perguntado em quantos futuros alternativos você vê. Quantos você viu? Eu vi 14.605 futuros possíveis. E quantos a gente ganhou? Em apenas um. E quando a gente fala de inteligência artificial percolativa, pessoal, não tem dúvida. A gente está falando de um modelo de inteligência artificial em que esse único futuro é o vencedor. Mas para isso acontecer, nós precisamos transformar a maneira como a gente vê a inteligência artificial. A maneira como a gente vai usar isso. A maneira como a gente pensa essa ferramenta, em particular a nossa área de saúde. Nós precisamos oferecer para os nossos pacientes um diferencial, gerar valor. Eu vejo muitas aplicações em inteligência artificial. Trabalho com isso, é minha especialidade, mas nem todas, eu diria para você que a maior parte delas ainda não gerou valor. Esperamos que ainda gere no futuro. Mas é uma necessidade que a gente atue com essa finalidade. Eu queria agradecer muitíssimo a todos, a audiência, dizer que quem corre o cavalo, a gente precisa ser jockey para fazer uma transformação na medicina convencional e a gente poder agregar diferenciais, em particular a saúde integrativa, é seguramente um deles.
E trazer ferramentas de inteligência artificial para o cuidado do nosso paciente é um outro diferencial. E que envolve, como eu disse, uma equipe, muitas pessoas com o mesmo propósito. Tá? Então, inteligência artificial tem a ver com propósito. Tá? E que propósito? Esse propósito que a gente está falando, gerar valor na ponta. Mas o jogo Pivots, lembra dele? Diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Com certeza. Então vamos identificar que modelos são úteis para transformar a prática clínica. Mas a inteligência artificial pode ser tida como mágica, como diria lá no C. Clarke, que a gente falou no início. É verdade. E vamos desmistificar isso para as pessoas. Mostrar que ela veio por aí, mostrar vantagem, mostrar limitações. Lembrar a frase do Papa Francisco, que inteligência artificial é para conectar pessoas. E quando a gente fala de saúde integrativa, a gente está falando de pessoas, de conectar pessoas, de cuidar de pacientes. Então está tudo integrado. O que precisa? Precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade. Aquela mentalidade antiga, eu sou o lobo solitário da saúde, eu sou o Dr. House que resolve todos os casos. Na saúde complexa que a gente vive não é assim. A gente precisa trabalhar de maneira integrada, de maneira multiprofissional, entendendo que cada um trazendo a sua expertise, a gente pode trazer diferenciais para os nossos pacientes. Eu queria agradecer muitíssimo a Amon, na figura do Vinícius, muito obrigado pelo convite, dizer que estou à disposição de todos vocês aí para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua excelente quantidade de informação para que nós consigamos avançar cada vez mais. E aí eu deixo aberto o microfone para quem quiser fazer poucas perguntas, né? Poucas perguntas bem objetivas. Quem precisa dar uma perguntadinha aí? Alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo? Beleza? Vamos lá. Doutor, existe algum estudo já com inteligência artificial sobre as EPMs? Peço só para repetir o finalzinho, o escalão sobre EPMs. Estados de quase morte. Não, eu continuei sem ouvir. EPM. Estados de quase morte. Estado de quase morte, quer dizer? Sim. Olha, alguns estudos iniciais nessas áreas, tá? Mas qual o problema que a gente tem tido hoje, tá? Muito obrigado pela pergunta, desculpa o não entendi. Nosso grande problema hoje não é a possibilidade da realização do estudo. Muitas das vezes a gente tem os dados para realizar o estudo. O estudo é possível porque os modelos hoje eles são commodities. Mas o que a gente vê hoje é que muitas vezes o dado está muito desorganizado, está disperso. Então isso torna a realização do estudo muitas vezes um pouco complicada. Mas não porque não há um modelo, não há as ferramentas não existem. Não, pelo contrário, as ferramentas estão aí, são commodities, hoje cada vez estão mais e mais acessíveis. Mas o grande diferencial que a gente vê muito na área de saúde é que o profissional de saúde está muito envolvido lá fora. Então, assim, ele tem que dar conta, obviamente, de várias coisas, inclusive burocráticas, para além do trabalho com o paciente. E, muitas vezes, esse retrieve, essa recuperação dos dados para fazer análise, etc., a gente não consegue. Então, eu diria que hoje a possibilidade de realização do estudo ela é muito tranquila desde que a gente consiga esses dados. E aí eu confesso para ti que eu não tenho visto em algumas áreas esses dados estão disponíveis. Tá? Eu creio que alguns estudos ainda não foram feitos justamente por isso, tá? Mas não por uma impossibilidade técnica. É uma impossibilidade mais logística, de organização de dados, etc. Esses projetos de pesquisa são plenamente factíveis. Obrigado. Doutor? Alô, aqui, melhorou. Doutor, agradecemos a sua
informações, tá bem? Para ficar de frente, fica melhor. E aí, aguardamos a próxima para podermos dar sequência, tá bem? Muito obrigado. Obrigado.